tempo. Para muitos, é um aliado. Para outros, é um vilão. Qual é a diferença? Em média, vivemos 78 anos. O que fazemos nesse tempo? Especialistas afirmam que, sem interrupção, dedicamos 17 anos ao trabalho. Passamos 6 anos estudando, 9 anos na internet e 4 anos no trânsito. Também realizamos atividades biológicas, como os 28 anos que passamos repondo energias, 4 anos para o consumo de alimentos e 2 anos para cuidados pessoais. Para a família e o lazer, 8 anos. E para Deus, sabe quanto tempo passamos com Ele? Apenas 1 ano. Quais são as suas prioridades? A diferença está em você. Meu Jesus no jardim está esperando, um lugar de eternal perfeição. Ele é luz e sua glória cintila neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá deste lindo jardim de oração. Meu Jesus no jardim está esperando, onde eu vou suplicar-lhe perdão. Quero ouvi-lo falar de conforto neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá deste lindo jardim de oração. Meu Jesus no jardim está esperando e convida ao que sofre aflição para entrar e fluir seu descanso neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está, o portão abrirá deste lindo jardim de oração. Amém. Bom dia, sejam bem-vindos.
É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês, porque se estamos aqui é porque fomos abençoados mais um dia com o fôlego de vida. E nessa semana desses 10 dias de oração, eu convido vocês a estarem aqui conosco, né, a permanecerem para essa programação maravilhosa que a nossa igreja, né, todos os anos prepara. E hoje vamos receber a palavra, né, do Senhor através da Belinha. Belinha, bom dia, seja bem-vinda e obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Que todos tenhamos um bom dia e certamente que sim, porque vamos começar com oração. Podemos orar? Sim? Sim. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome, venha o seu reino, mas seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós aqui estamos, Pai, porque compreendemos que dependemos do Senhor para todas as coisas, porque só o Senhor nos pode valer, só o Senhor nos pode ajudar, só o Senhor nos pode curar, só o Senhor nos pode dar a força que necessitamos para avançar neste tempo que é difícil, mas ao mesmo tempo vai ser um tempo magnífico, em que o Senhor vai fazer muitas maravilhas, muitas coisas bonitas, em nós e através de nós. Nós aqui estamos, Pai, para lhe dizer, eis-nos aqui, envie-nos a nós. Estamos desejosos de estar na praça, ociosos, à espera que alguém nos venha contratar para a vinha, para o trabalho. E nós estamos aqui, Pai. Obrigada por nos ter escolhido, por nos ter despertado, por nos ter chamado para tão sagrada missão. Que o seu Espírito nos capacite, seja ele o nosso mestre, seja ele o nosso guia, e que o Senhor venha curar todas as nossas feridas, sejam elas físicas, mentais ou espirituais. Entregamos tudo ao seu cuidado em nome de Jesus. Amém. Muito bem, aqui estamos nós novamente e como é costume eu peço sempre aos irmãos, se não se importam, para abrir as vossas câmaras, para que nós possamos, vocês estão a ver-me a mim, mas eu não estou a ver vocês. Obrigada, Keila, obrigada. Sinto-me muito melhor assim. Então, hoje vamos continuar com a nossa mensagem. É uma mensagem que para mim é muito agradável. Obrigada a todos que abriram a câmara, posso ver os seus rostinhos lindos logo pela manhã. É uma mensagem muito agradável para mim, porque é algo que eu já... enfim, eu já anseio há muito tempo e o Senhor me dá o privilégio de poder estar viva na geração em que Ele está fazendo uma mudança e preparando um povo para uma nova ordem de coisas. E essa nova ordem é uma ordem em que vão levantar-se homens e mulheres transformados pelo poder do Espírito Santo à sua imagem e semelhança. Vão se levantar, como diz Isaías 60, levanta-te, resplandece, porque já é chegada a tua luz. Irmãos, nós estamos a viver num tempo em que Deus está suscitando, convidando homens e mulheres a levantar-se. Porquê? Porque temos estado sentadas ou provavelmente deitadas a dormir, porque as virgens deitaram-se e dormiram. E nós somos essas virgens, não as loucas, mas eu acredito que somos as virgens sábias. Por que sábias? Porque quando
ouviram o chamado, ouviram o grito, o que é que elas fizeram? Elas se levantaram. Mas elas tinham feito alguma coisa antes de se levantar. Elas fizeram a reserva do azeite. Não só elas tinham as lâmpadas, mas elas tinham as vasilhas. E as vasilhas, durante aquele período de trevas, em que a igreja estava inativa, podemos dizer, está adormecida, está acomodada. Mesmo nessa altura, o que é que elas foram fazendo? Enchendo as suas vasilhas com azeite. E eu acredito que nós somos aqueles, irmãos, que durante esse período enchemos as nossas, e estamos enchendo ainda, as nossas vasilhas com azeite. Porquê? Porque o noivo vai parecer-nos que está tardando. E as coisas vão se complicar, o tempo vai se tornar difícil, as liberdades vão nos ser tiradas, as dificuldades vão sobrecarregar-nos, muito à semelhança do que aconteceu no Egito. Lembram-se? Quando se aproximou o tempo de Deus trazer o libertador, Moisés, depois do libertador já estar no Egito, já tinha saído de Midian, já estava no Egito, o tempo para os judeus, como é que foi? Foi mais fácil? Cada vez que Moisés ia ao faraó, o que é que acontecia? Ele carregava o povo com mais trabalhos, com mais escravidão, com mais chicote. Irmãos, chegou o momento. O libertador está chegando. Portanto, podem ter a certeza que a serpente vai levantar a sua cabeça contra nós. Quando? Quando ela começar a ver que a igreja não está conformada com a mesmice de vida espiritual que temos vivido até agora. E, portanto, nós somos a geração que não está descuidada, nem indiferente, mas que está dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ir, eu quero curar, eu quero abençoar, eu quero ser um instrumento nas suas mãos, eu quero ser contratada para o trabalho na vinha. A hora 1/10, estamos aqui. Então, irmãos, é conosco que o Senhor vai poder contar. É conosco que o Senhor vai poder terminar a obra nesta terra. E falta muito pouco tempo. Neste sentido, irmãos, que todos nós compreendamos a urgência. Até me estou a arrepiar, estou a falar e estou-me a arrepiar. Compreendamos a urgência do tempo em que nós vivemos e aceitemos a responsabilidade e o privilégio que o Senhor nos está dando. Irmãos, chegou a hora. Chegou a hora. O Rei está voltando, irmãos. O Rei está voltando e nós queremos nos preparar, não só para o receber, mas antes disso, para levar a luz a outros, para sermos luz no caminho dos outros, para sermos instrumentos da sua paz. E para isso, nós precisamos de uma transformação, porque ainda nos iramos, ainda nos impacientamos, ainda condescendemos com muitas coisinhas. E então, o Senhor, sabendo disso, mas sabendo que nós estamos disponíveis, o que é que Ele faz? Ele começa por trazer mensagens, depois vai trazendo as provas, muito à semelhança do que aconteceu com Abraão. Lembram-se? Abraão tinha a fé verdadeira, a fé de Jesus. Quando Deus o chamou, ou não tinha? A prova é que ele respondeu ao chamado e saiu da sua terra e da sua parentela e da casa do seu pai e foi. Ele tinha a fé verdadeira, a fé de Jesus. Então, por que é que ele passou por tão grande prova? Passou por algumas provas, mas depois a grande prova do seu filho.
precisamente porque aquela fé, que era a verdadeira, ela precisava de ser aperfeiçoada. Diz-nos no livro de Tiago, a sua fé foi aperfeiçoada e assim estamos nós. Eu acredito que temos a fé verdadeira, mas ela precisa de ser aperfeiçoada. Então, irmãos, tenhamos consciência que neste momento nós estamos a receber a mensagem, estamos a aceitá-la, mas vão vir as provas, porque a nossa fé precisa de ser aperfeiçoada, ela tem que passar pelo fogo, para podermos sair como o ouro. Sabem que nós somos vistos aos olhos de Deus como ouro? Não é como prata, é como ouro. Só que aconteceu alguma coisa ao ouro. Vamos ver o que é que aconteceu ao ouro? Está no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. É, como sabem, a seguir ao livro de Jeremias. Vamos ver aqui no capítulo 4 de Lamentações. Por isso o profeta chorava e lamentava. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Por que é que ele chorava? Por causa disto que nós vamos ver agora aqui no capítulo 4. Diz assim no versículo 1 e 2. Como se escureceu o ouro. Lembrem-se, nós somos o ouro. Como se mudou o ouro puríssimo. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Quem são as pedras do santuário? Quem é o ouro? Nós, irmãos, nós, a igreja, nós, a Keila, a Aparecida, a Ruta, a Belinha, a Iaponira, a Terezinha, a Cesiane, nós somos as pedras, nós somos o ouro. E ele agora diz, os preciosos filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Então, irmãos, o que é que aconteceu com a igreja, com o ouro puro? Se escureceu, se sujou. Percebem? E fomos espalhados por todas as ruas. Então este era o motivo do choro do Jeremias. O seu povo, que aos olhos de Deus são preciosos, como é que eles estavam? Enfim, numa situação, e nós já vamos ver qual é a situação, já vamos ver através do Espírito de Profecia. Por isso é que, irmãos, louvado seja Deus, porque nós temos um profeta. Há profeta no meio do povo de Deus. E quem não dá ouvidos a esse profeta pode ter a certeza que vai permanecer em trevas. Trevas tremendas. Porque o profeta é a luz. Nós podíamos ver agora aqui um texto, mas não vamos entrar por aí, quem sabe num outro dia. Então vou ler-vos aqui uma citação do grande conflito, que se encontra no capítulo 27, na página 464, ou seja, 464.1. E diz o seguinte: antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, estamos a falar aqui de juízos finais, porque, irmãos, aquilo que nós temos visto, não sei se os irmãos têm acompanhado as notícias na Euronews, por exemplo, são notícias pequeninas de 1 minuto, minuto e meio, das desgraças que estão a acontecer no mundo. Inundações tremendas. Está a cair neve em sítios dos trópicos. Está a haver desabamentos de terra, vulcões que rebentam. O vulcão no Tonga, por exemplo, que provocou tsunamis em vários países. Coisas impressionantes. Esses já são juízos de Deus, tentando despertar as pessoas, porque elas estão a dormir, e nós também, a igreja também. E Deus diz aqui que antes de os juízos finais de Deus, não são estes ainda são com misericórdia, mas os juízos finais são as pragas, e essas são sem mistura de misericórdia. Então, antes, e nós estamos aqui no antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, sabem o que é que acontece? Haverá entre o povo de Deus um reavivamento da verdadeira piedade.
Irmãos, nós estamos a viver neste tempo. E essa verdadeira piedade, bondade, é a glória de Deus a ver-se através de nós, através do nosso caráter. E depois diz, um reavivamento da verdadeira piedade como nunca foi testemunhado desde os tempos apostólicos. Uau! Irmãos, então, desde os tempos dos apóstolos, do Pentecostes, até hoje, não aconteceu semelhante reavivamento da verdadeira piedade. E já vamos perceber porquê. Porquê que isso aconteceu? O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. O Espírito e o poder. Isto faz-vos lembrar alguma coisa? Quem é que haveria de vir no Espírito e poder de Elias? Elias, quando veio, o primeiro Elias, ele veio no Espírito e poder do Senhor. O segundo Elias, que foi o João Batista, ele veio no Espírito e poder do Elias. Mas a Bíblia fala de um terceiro Elias. A Bíblia diz em Zacarias 4, 5 e 6, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o que é que ele fará? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, irmãos, esse terceiro Elias somos nós que receberemos o Espírito e o poder que Elias tinha. E o que é que faremos? Converter o coração dos pais aos filhos? Sim, porque infelizmente hoje, nós que somos mais velhos, temos filhos, e esses nossos filhos não pensam como nós. Pensam? A maior parte não. A maior parte não. Têm outras ideias, acham que nós somos antiquados, acham que nós, enfim, muitas outras coisas. Então o que o Senhor nos diz é que esse Elias vai converter, graças ao Senhor, o coração dos pais aos filhos. E depois continua, naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo tomou o lugar do amor a Deus. Então vejam que há amor, mas uns têm amor ao mundo, aos prazeres, aos divertimentos, às modas, às comidas, às músicas do mundo, e outros têm o amor a Deus. Então diz que naquele tempo em que nós vamos receber o Espírito e poder de Elias, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo tomou o lugar do amor a Deus e à sua palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus tem feito com que sejam proclamadas neste tempo, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. Irmãos, isto está no grande conflito, naquele livro que nós distribuímos a toda a gente e que vamos distribuir outra vez, se Deus quiser. Sabem, irmãos, a promessa do dom do Espírito de Deus, neste momento, diz-nos a nossa revista, não é inculcada na mente das pessoas. Que triste. E o resultado, vemos aridez na igreja, secura, trevas, trevas, decadência espiritual e morte. E é isso que nós vemos hoje, infelizmente, na nossa igreja. Existe um formalismo. Continua-se a fazer os cultos e as cerimónias todas, tudo igual. Mas é formalismo, falta o amor, falta o fervor, falta aquele carinho que Deus tem, que Jesus tem, que os profetas tinham. O poder divino, diz aqui na nossa revista, na página 10, estou a ler a revista, irmãos. O poder divino, esse falta. Eu vou ler-vos aqui uma coisinha que não está na revista, mas que o Senhor me trouxe à minha mente e que eu uso muitas vezes. Está em Primeiros Escritos. Conseguem ver? O meu livro é bem velhinho.
Está na página 227 e diz aqui assim: vi que se a igreja tivesse sempre, isto é a nossa igreja, se a igreja tivesse sempre conservado o seu caráter peculiar e santo, o poder do Espírito Santo que fora comunicado aos discípulos ainda estaria com ela. Se ela está a dizer que o poder do Espírito Santo ainda estaria com ela, é porque neste momento não está. Não está, irmãos. E por isso é que é necessário um reavivamento, um despertamento, para nós tomarmos consciência de que nós não temos o poder do Espírito conosco. E ela diz: os doentes seriam curados, os demónios seriam repreendidos e expulsos, e ela seria poderosa e um terror para os seus inimigos. Sejamos sinceros, irmãos, isto é o que acontece hoje? Estamos a ver curas na nossa igreja, estamos a ver demónios a ser expulsos, estamos a ver, ela está sendo um terror e poderosa para com os nossos inimigos? Acham que é isso que está a acontecer? Ou nós comemos como o mundo, vivemos como o mundo, vestimos como o mundo, procedemos como o mundo, vemos os mesmos filmes do mundo, temos os mesmos pensamentos do mundo? É isso que está a acontecer. E ela continua e diz: a igreja não é hoje o povo separado e peculiar que foi quando os fogos da perseguição estiveram acesos contra ela, como o ouro se tornou fusco. Onde é que ela foi buscar esta expressão? Foi lá em Lamentações, capítulo 4, versículo 1 e 2. Lembram-se que lemos há pouco? Irmãos, é Deus que está a falar por ela. É o Espírito Santo que está a dizer isto. E porquê é que isto acontece? Vou ler antes. Esquivando-se de declarar as verdades diretas que dela excluíam os amantes do prazer e amigos do mundo, perdeu a igreja gradualmente o seu poder. Esta é a constatação que a testemunha fiel e verdadeira está fazendo. Lembram-se quem é a testemunha fiel e verdadeira? É Jesus Cristo. E diz-nos, página 227, sim, irmãos. Exatamente. É Jesus Cristo, Ele está olhando para nós e está vendo como o ouro se tornou fusco, como o meu povo se tornou sem poder, como eles se tornaram parecidos com o mundo, como eles estão fracos e abatidos, como eles não têm o Espírito Santo. Bom, então continua a nossa revista, na página 10, e diz: enquanto, eu gostei desta citação, irmãos, e ela encontra-se, eu vou ler-vos, encontra-se na meditação matinal, e recebereis poder. Logo o título da meditação já é magnífica, e recebereis poder, do dia 2 de fevereiro, na página 9.3, diz o seguinte: enquanto a igreja se contentar com pequenas coisas, o que é que são estas pequenas coisas? São alguns seminários que nós fazemos, reuniões para os jovens, camporis. Enquanto a igreja se contentar com pequenas coisas, estará inapta para receber as grandes coisas de Deus. E não é isso que tem acontecido? A nossa vida medíocre, estou a falar da vida espiritual medíocre, irmãos. Vamos para a igreja, passamos lá 1 hora ou 2 ou 3, fazemos umas reuniõezinhas, uns cultos para Deus sem Deus, muitas vezes,
Eu digo isto porque Jesus é que diz que ele está à porta, a bater. Ele está a bater a Laodiceia, irmãos. Então, se ele está a bater, ele está dentro ou está fora? Ele está fora, irmãos. Não sou eu que digo, eu sei que é uma mensagem dura de ouvir, mas não se iludam. Nós estamos a exaltar o rei sem o rei. Nós estamos a fazer cultos de louvor a Deus sem Deus. Porque não temos o amor de Jesus no coração, não temos a verdadeira piedade no coração. O nosso coração não bate pelas almas. É isso que Deus diz. Por isso precisa haver um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. E ele vai acontecer. Então ele diz, vou voltar a ler, enquanto a igreja se contentar com pequenas coisas, estará inapta para receber as grandes coisas de Deus. Mas, por que não temos fome e sede do dom do Espírito Santo? Já que é o meio pelo qual o coração poderá manter-se puro. O desígnio do Senhor. Querem saber qual é o desígnio do Senhor? O desígnio do Senhor é que o poder divino coopere com o esforço humano. Duas coisas. O poder divino com o esforço humano. Irmãos, isto é o casamento. Isto é o casamento. As virgens, as sábias, estão dispostas a ir para o casamento. Porque nós somos convidados. Nós somos os convidados, irmãos, e estamos disponíveis a unir o nosso esforço ao poder divino. Ou não estamos? Estamos. E diz aqui, é essencial que o cristão compreenda. Eu acho que isto é maravilhoso, e nós já estamos a compreender. É essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo pouco antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, então estamos na hora, pouco antes da vinda do Senhor, irmãos. E estamos a tentar compreender isto. E depois ela diz, falem sobre ela, sobre essa promessa do Espírito. Orem por ela, preguem a seu respeito. Então, irmãos, aqui estamos nós, a falar sobre ela, sobre essa promessa, e vamos orar por ela. Vamos fazer uma pequena pausa? Vamos orar? Vamos orar. Lígia, queres orar, amiga? Oremos. Amado Deus, Senhor dos altos céus, santo, santo, santo és tu, Senhor. Ó Paizinho de amor, obrigado, Senhor. Obrigada pela tua misericórdia, Senhor, que tem nos alcançado dia após dia, Senhor. Obrigada por cada mensagem que o Senhor envia através dos teus servos, Senhor. Que possamos todos, se não dissemos ainda, Senhor, que hoje seja o dia de dizermos a todo o universo, Senhor, que te amamos, que te servimos em espírito e em verdade. Eis-nos aqui, Senhor, porque conhecemos os tempos e sabemos que as tuas promessas estão sendo cumpridas. E não queremos perder, Senhor, os céus. Não queremos, Senhor, que as pessoas ao nosso redor permaneçam na escuridão. E temos a responsabilidade, Senhor, de resplandecer a tua glória aqui. E o que estamos fazendo, o que estamos pedindo em oração, será que realmente estamos fazendo jus a tudo aquilo que o Senhor nos tem dado?
Será que realmente estamos te servindo, te buscando, ou estamos nos iludindo e buscando desculpas para todas as coisas, porque ainda temos o nosso eu cheio de nós mesmos? Ó Senhor, não queremos mais nenhuma participação com o pecado. Não queremos mais, Senhor, nenhuma obra má. E o Senhor disse que é possível, Pai. Então transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, porque não queremos mais estar aqui. Nós temos saudades do lar, Senhor. Ansiamos por estar face a face contigo, Jesus. Onde as horas não serão contadas, onde não haverá mais choro nem dor. Em nome de Jesus, Senhor, continua nos guiando, nos despertando, Pai. Faça o seu querer em nós. Porque além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do mestre querido, não haverá mais morte ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Oh, Senhor, está muito próximo esse dia. Eis-nos aqui, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Irmãos, o mundo está doente. E a igreja também. O povo de Deus está doente. Mas por que que está doente? Será que não há médico em Gileade? Jeremias perguntou, será que não há médico em Gileade? Irmãos, Deus nos deixou remédios. E quem não aceita esses remédios não pode ser usado pelo Senhor para curar os outros. Deus nos deixou ficar. Quando Jesus veio, sabem por que é que ele veio? Diz-nos na mesma meditação matinal, e recebereis poder, do dia 16 de janeiro, na página 23.4, diz-nos o seguinte: Cristo veio ao nosso mundo porque viu que os homens haviam perdido a imagem e a natureza de Deus. Muito interessante. Cristo veio ao nosso mundo porque viu que os homens tinham perdido a imagem e a natureza de Deus. Ele viu que, se eles ficassem entregues a si mesmos, jamais encontrariam o caminho de volta.
que maravilha! Ele veio para transformar o nosso coração de pedra num coração de carne, para transformar a nossa natureza pecaminosa na sua semelhança, de modo que, sendo participantes da natureza divina, sejamos habilitados para as cortes celestiais. E, irmãos, como é que é a natureza divina? Não é uma natureza amorosa? Porque Deus é espírito, mas Deus é amor. Então, para termos uma natureza espiritual, não carnal, nós teremos que ter uma natureza amorosa. E para alcançarmos essa natureza, Deus nos deixou ficar os 8 remédios da natureza ou da saúde, mais 2. 8 mais 2. Que precisamos pôr em prática, irmãos. Se nós não acreditamos nisso, o que é que Deus diz? Diz, agora não sei qual é o texto, mas diz que crede no Senhor Jesus Cristo e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Então, irmãos, Deus deixou ficar um profeta hoje. O que é que temos feito com ele? Temos ouvido o que o profeta diz? Ou melhor, o que é que Deus diz através do profeta? Sim, 8 remédios mais 2. E os irmãos podem perguntar quais são os 2. Os 2 são uma mente limpa de pensamentos impuros, uma mente sem pensamentos impuros e um coração sem sentimentos de rancor ou mágoa. Irmãos, nós precisamos de uma mente pura, mente limpa, pensamentos limpos. Sim, uma mente limpa de pensamentos impuros. Ou seja, uma mente que não esteja contaminada com pensamentos impuros. Ela tem que estar limpa, percebem? Tem que estar livre de pensamentos impuros. E um coração sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento. Então, por isso é que eu afirmo, não sou eu, Ellen White, que são 8 mais 2, porque muitas vezes esquecemos-nos, não é? Destas 2 partes. Deus é bom. Sabem o que é que nos diz a nossa revista? Que é tirado também da meditação matinal e recebereis poder do dia 3 de março, na página 70.4 e ponto 5. Eu não vou ler tudo, mas fica a referência para os irmãos depois poderem ler. Diz o seguinte: a menos, escutem isto, irmãos, a menos que recebam o Espírito Santo, não poderão ter o amor de Deus na alma. Não nos iludamos, nós neste momento não temos o poder do Espírito. E se não temos o Espírito, o que é que falta no nosso coração? O amor. O amor de Deus. Por quê? Vamos abrir no livro de Romanos, eu penso que já abrimos este texto ontem, mas vamos abrir novamente. Vamos abrir em Romanos capítulo 5, versículo 5. Posso pedir a participação da Keila, por favor, para abrir o micro e ler em Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confinde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Obrigada, Keila. Então, como é que podemos, a única forma que temos de ter o Espírito Santo, ou melhor, de ter o amor, já dei a resposta, é pelo Espírito Santo, irmãos. Quando Ele descer sobre nós, o nosso coração será cheio do amor de Deus. Por isso é que Ellen White diz que a menos que recebam o Espírito Santo, não poderão ter o amor de Deus na alma. Então, necessitamos ou não de um reavivamento, não é? Um despertamento. Qual é o despertamento? Despertarmos para esta triste realidade
de que não temos o Espírito Santo. Não existe amor igual ao de Jesus no nosso coração, não existem curas, não existe o expulsar de demónios, não existem os milagres que Deus quer fazer através da sua igreja, porque ela já foi uma igreja poderosa. Foi ou não? Ela já foi uma igreja poderosa, no tempo dos apóstolos. E Deus deseja que ela seja um terror para os nossos inimigos. E nós neste momento vivemos como escravos, submissos e acomodados, contentamo-nos com esta situação medíocre. Levanta-te, diz Deus, levanta-te, resplandece. Chegou o tempo da tua luz, chegou o tempo do Evangelho ser pregado em testemunho. E isto tem a ver com as 3 mensagens angélicas. O que é que diz a primeira? E vi voar pelo meio do céu um anjo. E o que é que ele tinha? O Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Então, irmãos, chegou a hora do seu juízo. O juízo final de Deus está chegando. Precisa de haver a pregação do Evangelho. E o que é o Evangelho? Ok, nós sabemos que são boas notícias, então se são boas notícias temos que saber quais são, porque senão como é que vamos pregar as boas notícias? Como é que vamos pregar o Evangelho? Sabem o que é o Evangelho, irmãos? Ok, então a nossa revista diz-nos assim: o Evangelho eterno resume as boas novas da salvação em Cristo e trata de quê? O seu caráter expresso em sua lei. A morte de Cristo, a morte expiatória, a sua ressurreição, o seu ministério sumo sacerdotal e intercessor, a sua segunda vinda. Mas falta aqui uma coisa. Eu gostava que os irmãos abrissem. Agora a Aparecida pode ler-nos o texto de Romanos capítulo 1, irmãos, para nós vermos o que é o Evangelho. O Evangelho eterno. Romanos capítulo 1, versículo 16. Já vai com Deus. 16, é um pouquinho. Já vai. Escutem todos, irmãos. Isto é o Evangelho eterno. Peraí, estou perdida aqui. Estou indo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também dos gregos. Amém. É o poder, irmãos, que nos falta. O poder de Deus para quê? Para vencer o orgulho, para vencer o apetite, para vencer as paixões, para vencer os vícios, para vencer o mau feitio, para vencer o egoísmo, para vencer a vaidade. Irmãos, é o poder de Deus para vencer o que quer que seja. Este é o Evangelho. Estas são as boas notícias. E é isto que Deus nos manda pregar. Porquê que é o poder? Pois Jesus já o demonstrou. Jesus não demonstrou esse poder na vida dele. Não provou que era possível. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, nunca mais digamos, ai, mas eu não consigo, mas eu não consigo, é verdade. Mas Deus dá-me o poder. Deus dá-nos o poder, irmãos, e é esse poder que falta à igreja neste momento. Porque ela não acredita. Não digo ela, mas muitos não acreditam. Muitos estão a cometer o pecado da incredulidade. E é por causa disso que muitos vão deixar de entrar na Canaã celeste. À semelhança do que aconteceu com o primeiro Israel quando entrou, ou quando se dirigia para a Canaã terrestre. Por que é que eles não entraram na Canaã? Por causa da incredulidade. Eles não acreditaram que era possível vencer os cananeus. Irmãos, que Deus ajude a nossa incredulidade. Amém, Ruth? Amém. Não podemos ser incrédulos. E como não acreditamos, não obedecemos. Irmãos,
Deus deu-nos esse poder, está disponível. E nós temos que levantar-nos no espírito e poder de Elias. E poder. O poder do Santo Espírito. Por isso precisamos desse poder. Poder para vencer, seja o que for. Não é para vencer os outros. É para vencer os gigantes que estão cá dentro de nós. Os gigantes que estão cá dentro de nós. E que precisam e vão ser vencidos pelo sangue de Jesus. O que é que nós cantamos? Se do pecado te queres livrar. O que é que diz o resto? O sangue de Jesus dá o poder, irmãos. Então nós cantamos e não acreditamos no que cantamos. O sangue de Jesus dá o poder, irmãos. O sangue de Jesus. Temos que reclamar esta promessa do sangue de Jesus tem poder. Continuando e terminando a mensagem. Na página 11 diz: para que essa profecia se cumpra, haverá um poderoso reavivamento entre o povo de Deus. Louvado seja o Senhor. O remanescente responderá ao desafio. Eu acredito que somos nós, irmãos. Somos mulheres, já temos alguma idade, não importa. O remanescente responderá ao desafio, perceberá a urgência do momento e revelará o amor, a graça e a verdade de Jesus a um mundo decadente e poluído pelo pecado. Isso será possível pelo poder do Espírito Santo. E terminando, antes que a mensagem de Apocalipse 14 seja proclamada ao mundo inteiro, um reavivamento espiritual entre o povo de Deus capacitará a Igreja a cooperar com o céu para o término da obra. Oremos para que esse reavivamento espiritual aconteça na nossa vida, preparando-nos para os eventos finais da história da Terra. Irmãos, a mensagem é esta. O Senhor nos está a falar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque hoje é o dia da salvação. Estaremos nós dispostos a responder ao desafio que o Senhor nos está fazendo? Que Deus nos ajude. Amém. Louvado seja Deus. Neste momento, então, vamos para as 3 orações. A Belinha faz uma, e quem mais gostaria de fazer oração? E logo a seguir a oração cantada com a nossa querida Suelen. Juninha, obrigada, Júnia. Então, oremos. Primeiro sou eu, certo, Lígia? Sim. Primeiro sou eu que faço. Oremos então. Ó querido Deus e Pai que está nos céus, não temos palavras, Senhor, eu não tenho palavras, a sério, para lhe agradecer a sua paciência para conosco. Ó Pai, em primeiro lugar eu quero pedir perdão porque a Igreja se misturou com o mundo, se contaminou com o mundo, tem estado a viver como o mundo vive, a comer o que o mundo come, a vestir o que o mundo veste, a ver o que o mundo vê. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Pai, pelo amor do seu nome, que o Senhor perdoa a sua Igreja, por favor, Pai. Tenha misericórdia de nós. E agora também quero agradecer pelas mensagens de despertamento que o Senhor tem trazido. Só uma intervenção sobrenatural, milagrosa da sua parte, pode salvar-nos e tirar-nos desta condição de apatia. Parece que estamos anestesiados, paralisados, adormecidos, escravizados por tantos vícios, por tantos hábitos.
Pai, por favor, que o Senhor derrame o seu Espírito sobre a sua igreja, Pai, por favor. E haja um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Aquela piedade que se compadece, aquela piedade que é eterna, amorosa, compreensiva, generosa. Que haja rapidamente um reavivamento em toda a sua igreja, Pai. Nós cremos nisto. Nós oramos por isto, Senhor, por favor. Por isso levantamos um clamor ao Senhor. Seja feita a sua vontade, Pai, na nossa vida, na vida das mulheres da sua igreja, dos homens, dos pastores, dos anciãos, dos presidentes. Senhor, opera um reavivamento na sua igreja. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Deus bendito, Paizinho Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o poder, tem nos dado a graça de compreender as tuas mensagens a nós enviadas. Obrigada pelos teus servos, Paizinho, que o Senhor tão bondosamente tem capacitado e tem despertado para falar conosco, aqui na sala de consagração, principalmente. Ó Senhor, mas ainda estamos, Pai, condescendendo com o mundo. É verdade, Senhor. Ainda há muita coisa que precisamos, enquanto igreja, ser transformados. O mundo carece da tua graça, Pai, e o Senhor nos colocou aqui como atalaias do Senhor. Capacita-nos, ó Deus, por favor. O Senhor já tem nos dado a conhecer, agora, por favor, nos ajude a viver, para que sejamos o Evangelho vivo para as pessoas. Que não nos envergonhemos, Pai, de comer, de vestir, de beber, de andar em conformidade com os planos do Senhor para nós como teus filhos. Não importa o que vai acontecer, Senhor. Que estejamos firmes nas tuas promessas. Que não recuemos, Pai, em nenhum momento. Que as maledicências desse mundo, Pai, não venham atingir a casa dos teus servos, de maneira que sejamos impedidos de levar as tuas mensagens. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Fique conosco, nos dê um restante de dia na tua companhia. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Suelen. A música que eu vou cantar chama Bela História. E ela fala sobre a bela história que o Senhor quer nos devolver. Eu ouvi falar em águas cristalinas, cercadas por montanhas majestosas, exibindo a vegetação. Ouvi dizer que suas flores nunca murcharam. E tudo nessa terra é feito para durar, para sempre, sempre. Quanta alegria, penso nos meus filhos, brincando até bem tarde com os seus amigos no nosso jardim. Eu sinto segurança ao imaginar que a maldade não existirá no coração dos homens.
Eu sei que perto eu terei os meus amigos, daqui eles não vão embora. Não há distância que os atinja, não há distância que desuna, e a casa fica cheia, e sempre estará repleta de alegria, eterna gratidão. Aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar às portas como herdeiros de seu reino de amor. Que a glória seja dada a ti, Senhor, Cordeiro que nos resgatou em terras estrangeiras, para desfrutarmos da alegria eterna do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada, Suelen, por esse lindo louvor. Neste momento, então, vamos passar para a próxima fase, né? Das considerações. Mas antes eu quero lembrar vocês sobre essa programação, né, que está sendo passada, dos motivos de oração de hoje, né, da atividade de hoje, para que possamos orar por momentos pessoais de comunhão com Deus mais fervorosos na nossa família e pelos 5 amigos, né, que estamos orando desde ontem. Amém? Quem gostaria de fazer a primeira consideração? Quem gostaria de abrir esse momento diante de uma mensagem tão forte? Vamos lá, não deixe para depois, né? O momento é agora. Ana Maria, abriu o microfone, gostaria de falar? Não, foi engano. Bom dia, meus irmãos. Eu tenho algo para falar que... Amém. Bom dia, Anice. Bom dia, Bem-vinda, minha irmã. saudades. Obrigada, eu também, de todos. Está me incomodando. Eu estou ficando aflita, tipo assim, nas coisas de Deus, assim, porque eu tenho aprendido muita coisa nessa sala e Deus está me restaurando, assim, muita coisa boa também. Mas o que eu percebo é coisa minha, meu coração com Deus, que eu não posso responder para todas. Que eu tenho ouvido muitas mensagens, né, e às vezes apelo, que falam assim, que nós cristãos temos que ter a certeza da salvação. Nós temos que ter a certeza. E muitas vezes eu pensava que eu estava salva. Se Jesus viesse aquela hora, eu estava salva. Eu sei que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância que a gente não está sabendo. Mas algo que eu estou aprendendo nessa sala, eu falei, meu Deus, se o Senhor tivesse vindo no tempo que eu achava que eu estava salva, eu estava perdida. E essas mensagens que a irmã Belinha todas têm trazido, estou aprendendo, irmãos. E o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. E eu sei que na vida de todos. Mas o inimigo, que ele já é derrotado, ele coloca na mente nossa também que nós estamos salvos para a gente ficar acomodados. Porque um despertamento desse, um dia vem traz uma coisa que você fica incomodado o dia todo, assim, que o Espírito Santo toca. Uai, eu não posso falar que eu estou salva se Jesus vier hoje, porque tem muita coisa, ó, no tempo que eu murmurava muito, que eu não estava entendendo, muita coisa, tem pregado aí, as irmãs têm falado. Eu agradeço a Deus demais por essas mensagens, por essa sala de consideração, mudança na minha vida, graças a Deus, Deus está fazendo. Agora, eu vou falar que eu estou salva, sendo que cada dia tem mensagens lindas, maravilhosas, que nós cristãos já sabia disso.
muitas coisas, porque o livro de profecia, ele não está vindo, não é agora, não é novidade. Muitos leem a Bíblia, estudam, sempre a gente vê testemunhos, ouvem testemunho, e nós vamos abrir essa boca para falar que está salvo, sendo que a gente estava pecando, na glutonaria, muita coisa. Irmãos, para mim está sendo um refrigério também. E o inimigo, ele não pode nos enganar mais, nós não estamos na escuridão mais. Daqui para frente, nós temos que obedecer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora. Eu estou compreendendo a mensagem de Deus, eu estou aceitando, e eu tenho que lutar mais para obedecer. Mas falar que eu estou salva, eu fico assim, o inimigo, essa palavra, estou salva. É isso aí, é coisa que eu estou sentindo isso, que ele usa, põe na mente da gente também, para nós acomodar e não fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. A minha consideração é essa. Muito obrigada, irmã Belinha. Muito obrigada, irmã Cesiane, usada por Deus, vocês todas, por esta sala ainda ter irmãos despertando, e que eu estou despertando. Só tem para agradecer. E quero estar salva, pronta para esse grande dia, quando Jesus voltar nas nuvens do céu e vir nos buscar. Mas nós temos que obedecer. Nós não estamos mais enganados. Nunca estivemos, mas agora estão mais despertados. Que Deus abençoe a todas. Amém. Belinha, levanta a mão. Pode falar? Sim, levantei a mão pelo seguinte, só uma pequena consideração. Irmã Nice, não é? É Nice. Nice, ok. Nós somos salvos pela graça. Ou seja, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Diz-nos no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Então, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Ou seja, nós somos salvos e estamos salvos pela graça de Deus que é Jesus Cristo. Portanto, a nossa salvação não depende nada de alguma coisa que nós façamos. Nós a aceitamos pela fé. Ou seja, nós aceitamos que Jesus Cristo viveu uma vida perfeita, uma vida justa e veio pagar os nossos pecados, porque os pecados não se perdoam. Os pecados pagam-se. E Cristo pagou por mim. Então a minha dívida está saldada. Ele veio viver uma vida justa. E quando eu acredito nisto, ele me imputa a sua justiça, ou seja, ele me atribui a sua justiça. E eu estou salva. Quando eu confesso os meus pecados, que já fizemos, e demonstramos isso através de uma atitude nossa, o batismo. Portanto, o batismo é um símbolo da nossa morte para o pecado e da nossa ressurreição para uma nova vida. E a partir deste momento nós estamos salvas. Então, o porquê? O porquê que ainda precisamos deste esforço e desta cooperação com Deus? É para viver a nossa vida de limpeza. O que é que o Senhor nos pede? Ok, eu já tenho o passaporte, eu já tenho a viagem paga para o reino dos céus, mas eu ainda tenho que fazer a mala. Ou seja, eu ainda preciso de uma limpeza, porque o meu caráter, quando eu aceitei Jesus Cristo, quando eu aceitei a sua salvação, eu ainda tenho defeitos, eu ainda tenho coisas que precisam de ser limpas, purificadas. Isto chama-se a purificação do santuário. Ou seja, eu preciso de deixar que o sangue de Jesus me purifique de todo o pecado. Não é que eu não esteja salva,
Eu não estou limpa para poder herdar esse lugar onde tudo é limpo, onde tudo é puro. Entendem, irmãos? Mas não se desesperem, porque se neste processo de limpeza a morte vier, não há problema, porque eu continuo sendo salva pela graça e o aceito pela fé. Como o ladrão. O ladrão na cruz, ele estava ou não estava salvo? Estava. Por quê? Ele fez alguma coisa boa? Ele devolveu aquilo que roubou às pessoas que foram assaltadas por ele? Não. Por quê? Porque não teve tempo. Mas porquê que ele se salvou? Porque ele acreditou que aquele que estava ali crucificado ao lado dele era o seu Salvador. Estava a pagar pelos seus próprios pecados. Então, irmãos, irmã Eunice, tranquilize o seu coração, minha querida. Nós não vamos, claro, não vamos agora dizer a toda a gente, eu estou salva. Não, isso é presunção, porque nós também podemos, nós neste momento temos o nosso nome escrito no livro da vida, ou seja, nós temos o direito à vida eterna, mas o nosso nome pode ser riscado, portanto não é a teoria de uma vez salvo para sempre. Não, o que Deus nos pede agora é que pela fé, a mesma fé que nos levou a aceitar o sacrifício de Jesus, pela fé nós colaboremos com Deus no processo da purificação do caráter, até sermos transformados à sua imagem e semelhança. Não sei se fui clara. Muito clara. Muito obrigada, Belinha. Foi perfeito. Mais alguém gostaria de considerar essa mensagem? Enquanto isso, eu quero ler aqui um texto do Espírito de Profecia que diz assim, no livro Caminho a Cristo. Nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. É nosso privilégio beber livremente da fonte do seu ilimitado amor. Como é de admirar, pois, que oremos tão pouco. Deus está pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde dos seus filhos e, contudo, há tanta manifesta relutância da nossa parte para tornar conhecidas a Deus nossas necessidades. Que pensarão os anjos do céu a respeito dos pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, pleno de infinito amor, se inclina, anelante para eles, pronto para lhes dar mais do que sabem pedir ou pensar, e contudo oram tão pouco e tão pouca fé exercem. Os anjos têm prazer em prostrar-se perante Deus, deleitam-se em estar em sua presença, consideram a comunhão com Deus como o seu mais alto privilégio, e contudo os filhos da terra que tanto precisam do auxílio que só Deus pode dar, parecem satisfeitos com o andar sem a luz do seu espírito, a companhia da sua presença. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. Vou repetir. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado. E tudo por isso não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhes conferiu. Então, amigos, irmãos, é um privilégio nós podemos orar. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Sem oração constante e diligente vigilância, estamos em perigo de tornar-nos descuidadosos e desviar-nos do caminho verdadeiro.
O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que não obtenhamos, pela súplica fervorosa e fé, graça e poder para resistir às tentações. Então, a oração é a chave, né, que abre os celeiros do céu. Será que estamos orando suficientemente? Pastor André, seja bem-vindo. Olá, abençoada. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Graça e paz. Eu não vou abrir aqui a janela por conta do horário. Estou em casa ainda e a movimentação em casa está pouca e a luz está fraca. Certo, sem Mas problema. um bom dia para todos. E, irmãos, diante da mensagem tão bem apresentada pela irmã, louvado seja Deus, veio uma palavra à mente, palavra essa que eu tenho percebido nas nossas igrejas e, ao mesmo tempo, faço uma autorreflexão e eu percebo que o que está faltando na nossa, vamos dizer assim, na nossa vida, eu falo como para mim, é o sentimento e, ao mesmo tempo, a ação chamada diligência. Está faltando em nós diligência. Diante de tantas mensagens que temos ouvido, diante de tantos acontecimentos que temos visto e diante de tantos apelos que nós temos percebido que o Espírito Santo tem feito em nós. Diligência para não somente algo externo, mas interno, uma diligência de mudança na alimentação, para dar uma maior percepção, mudança no sentimento que outrora paira sobre as igrejas, que é um sentimento de desunião, quanto no aspecto de termos, vamos dizer assim, mais harmonia, mais identidade, mais, vamos dizer assim, coletividade, diligência no aspecto, vamos dizer assim, de busca cessante, incessante por parte do batismo do Espírito Santo, uma diligência de tanto se ouvir a respeito do tempo que estamos vivendo, uma diligência pela pregação do Evangelho, algo tão importante, até porque a serva do Senhor, ela deixa bem claro que o remanescente não fez ou não está fazendo em tempo de prosperidade, em tempo de liberdade, vai fazer em tempos de crise, e tão grande crise virá sobre a terra. Nós não imaginamos o tamanho da crise que vai vir. Uma vez li um livro da casa, o livro fala A Última Voz, e esse livro fala tão claramente que o diabo vai tirar, através de apertar de uma tecla, todas as mensagens do advento, todas as mensagens falando sobre esses momentos da história da internet. Com um clicar, tudo será recolhido. Muitas pessoas tentarão buscar na internet, não conseguirão encontrar. Ele não conseguirá tirar os livros da casa das pessoas. Ao mesmo tempo, quando nós percebemos o sentimento de diligência, não somente na pregação da literatura, mas na pregação das verdades em tempo tão oportuno. Imagina o quanto muitas pessoas estão sendo animadas fervorosamente, estão muito felizes com as mensagens tão poderosas sendo pregadas, mas o sentimento de diligência não está sendo tido. É como se fosse aquele momento em que a igreja está vivendo: vocês são ricos, abastados, mas são pobres, cegos e nus. Irmãos, o que mais nos preocupa nesse momento é que nós precisamos fazer a parte da gente, não externo apenas,
de ouvir uma mensagem poderosa pela manhã e sair desesperadamente pregando, sem ter uma renovação, um reavivamento, dentro de casa, uma diligência tão importante, mudança no trato com os filhos, com a esposa, com o esposo, mudança no trato quanto ao que está se vendo na televisão, mudança no trato da alimentação, mudança no trato da oração, algo que está me incomodando muito nessas últimas semanas, a oração, que nós precisamos desenvolver mais, que é a oração que vai nos dar o impulso necessário daquilo que Deus tem a fazer em nós, por nós e para nós. Mas meu desejo hoje, nessa manhã, na sala, é que nós possamos ser mais diligentes no fazer, interno e externo, diligentes na propagação. O tempo de crise está se aproximando e o foco, as luzes, por enquanto, não está sobre os adventistas, que muito em breve vai se encontrar, mas o foco, as luzes, está sobre os bolsonaristas, os lulistas, os movimentos feministas, está nos movimentos sindicais, está em tudo, mas ainda não está no povo adventista. E quando as luzes do mundo estiver brilhando sobre os adventistas e o foco estiver somente nesse povo, irmãos, quão dificilmente se propagará a mensagem que em tempo de crise ou em tempo de prosperidade não foi feito, mas em tempo de crise terá que ser feito. Que o Senhor Deus nos desperte e que essa palavra hoje na nossa mente, diligência, possa nos impulsionar para cima e para frente. Para cima na comunhão e para frente na missão. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Bom dia, irmão. A Belinha está perguntando qual o autor do livro, né? Nós também queremos saber, né, para ter acesso. Pastor André? Oi. O tempo que vocês estão aí agora na sala, vou fazer uma pesquisa aqui no Google. Ok. Colocar algum aí, tá? Tá bem, muito obrigada. Gente, eu fico assim impressionada, né, como Deus tem agido aqui e as oportunidades que Ele nos tem dado, né? Eu, na minha vida espiritual, né, eu vejo que quanto menos eu oro, a minha vida fica mais complicada, né? A oração, ela é o combustível, né? Que nos move, e Satanás, ele tenta sempre destruir isso, né? Ou distorcer, né? Nos dando métodos e formas diferentes daquilo que Deus nos deixou, né? E louvado seja Deus, porque Ele tem tido misericórdia e nos apelado todos os dias aqui, né? Para que nós voltemos, né? E possamos estar firmes. Belinha, pode falar? Pastor, eu penso que é de Lemuel ou Lan Jiménez. Parece-me que é este livro da CPB, A Última Voz. O papel profético das publicações no tempo do fim. A última voz. Leonel? Eu vou partilhar com a Lígia. Ok. Aqui também alguém partilhou. O pastor, ele colocou também aqui já no chat. Obrigada. Okay. Heloísa levantou a mão, bem-vinda. Desculpa, meu microfone estava fechado aqui. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta para a Belinha, né? Porque eu não entendi muito quando ela falou assim de 8 mais 2. Isso, é esse.
É esse, não é, pastora? Exato, ok. Como é que nós podemos fazer para conseguir o livro? Quem está em Portugal, que é o meu caso. Ok, então depois alguém Nossa, comunica com a Lígia? oi. Está me ouvindo? Sim, sim, pastor. De fato, o título do livro é Lemuel Olange Menes, da Sim, Casa Publicadora. sim. Esse livro, ele está transmitindo hoje a mensagem do sentimento de todos os diretores de publicações e os escritos de Ellen White, que nós acreditamos, diante do que está passando agora, que a mensagem que está sendo pregada tão fervorosamente pela TV Novo Tempo e pelos canais de comunicação da igreja vão ser todos bloqueados, e Deus já está dando, vamos dizer assim, centelhas, né, de certezas pelo fato tão somente do Supremo, como também outras ações que estão sendo acontecidas no mundo. Então a igreja, ela está investindo poderosamente nas casas publicadoras, de forma que até as literaturas mudaram o seu formato, tecido, material. E foi até comentado no ano passado, a editora da Alemanha veio na casa publicadora e pediu para que a casa sediasse o encontro mundial das editoras do mundo, e a casa sediou, e os representantes até da editora da casa, da responsável pela associação das editoras do mundo, se perguntou por que a casa publicadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia está avançando tanto na qualidade do material, do papel, e, enfim, tantas coisas, e investimentos em máquinas tão caras, mas tão caras, e, ao mesmo tempo, em contrapartida, com editoras conhecidas, renomadas no Brasil, como a editora Abril, que fechou. E aí a pergunta teve uma resposta, e a resposta foi: é porque nós cremos em um movimento profético mundial, que nesses últimos dias as literaturas precisam estar em suas casas. E nisto a igreja acredita, e o investimento que a igreja está fazendo em literaturas hoje, até ano passado, foi de graça a distribuição. Os irmãos não pagaram quase que nada, não pagaram nada, na verdade. E a igreja hoje propaga literaturas, porque Satanás não tem como um dedo, tirar as literaturas das casas, e elas serão procuradas. Então, irmãos, leiam esse livro, é muito bom, importante para esses últimos dias, e a reflexão dele é muito, muito relevante. Tá? Deus abençoe a todos. Obrigada, pastor. Então isso significa que não é um livro antigo, é um livro bem atual. Sim, sim, é um livro atual, com as referências colocadas de Ellen White bem contextualizada para o momento que estamos vivendo. Pelo fato do desdobramento das profecias e, ao mesmo tempo, de assuntos que Ellen White ela não viu com toda clareza como seria o desenrolar do sinal da besta, não somente do sinal da besta, mas dos acontecimentos finais. E, diante disso, foi-se pego justamente todas as citações e colocada em seu devido contexto. Muito bem, pastor, gostei imenso, muito obrigada. Deus é bom e trouxe o pastor aqui esta manhã, muito obrigada. Eu fico muito agradecida a Deus. Respondendo à irmã, eu penso que foi aquilo que eu disse há pouco, portanto, são 8 remédios que Ellen White refere e que nós conhecemos muito bem. Mas também precisamos compreender que a purificação do santuário na terra, que somos nós somos o santuário de Deus na terra, é em nós que Cristo quer habitar, Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo terá que e irá ser visto em nós. Essa limpeza que precisa ser feita, ela não passa apenas pela parte física, até porque a física tem influência na mente, e nós já vimos isso, temos estado a estudar isso na sala de consagração, temos visto passo a passo que o objetivo de Deus, ao dar-nos as mensagens todas e todo o conhecimento da reforma da saúde, é para que nós lhe prestemos uma adoração
e quando eu faço isto, porque nós adoramos a Deus em espírito, mas nós obedecemos com o corpo. Então, como não é só o daqui para baixo, ou melhor, daqui para baixo, que nós obedecemos, nós temos que ter consciência de que nós também somos compostos por pensamentos e sentimentos. Nós não somos só uma parte física, não é só corpo palpável. Nós podemos estar fisicamente saudáveis, mas mentalmente completamente doentes, cancerosos, eu sei lá, montes de doenças. Porquê? Porque nós, infelizmente, como é algo que ninguém vê, só nós conhecemos o que está aqui, muitas vezes nós não percebemos que acariciamos pensamentos sujos, pensamentos completamente adulterados. Então precisamos vigiar sobre os nossos pensamentos, porque aquilo que o homem pensa é aquilo que ele vai fazer. Percebem? Daí que são 8 remédios mais 2, e um deles é precisamente os nossos pensamentos. E só eu e Deus é que conhecemos, e só eu é que posso exercer domínio próprio sobre os meus pensamentos, sobre as imaginações. Sabem, irmãos, que nós temos uma imaginação fértil, e quantas vezes nós não demonstramos, mas aqui dentro nós pensamos e imaginamos muitas coisas que não são da vontade de Deus. Então, primeiro aspecto, os pensamentos. Ellen White, ela trata deste assunto muito detalhadamente nos 2 volumes de Mente, Caráter e Personalidade. Mente, Caráter e Personalidade, eu aconselho a todos a ler. E por último, um outro remédio é a questão dos sentimentos. Nós abrigamos muitas vezes sentimentos que não são os sentimentos puros de Jesus. São sentimentos de raiva, de inveja, de vingança, são ressentimentos. Por isso é que o apóstolo Paulo diz em Efésios: Deus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Portanto, pecados, aquilo que nós fazemos, ofensas, aquilo que nós aceitamos. E, portanto, muitas vezes nós nos ofendemos e ficamos ressentidos e ficamos magoados e ficamos com raiva das pessoas. E, portanto, o nosso coração também precisa de uma purificação. Portanto, são as 3 áreas: a física, a mental e a espiritual. Não sei se... Por isso é que o apóstolo Paulo diz que a vossa mente, alma, corpo e espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Portanto, aqui temos as 3 áreas: a física, os pensamentos e os sentimentos. Amém. Está respondido. Bem respondido. A Aparecida tinha levantado a mão. Quer falar? Aparecida? Bom, não havendo mais alguém, quer fazer a consideração para encerrar? Sim, Belinha? Muito rápido, eu estou a tentar aqui encontrar uma citação, mas eu depois posso colocá-la no grupo, em que Ellen White diz que é nosso dever exercer domínio sobre os pensamentos. Vou tentar encontrar. E, portanto, quando ela afirma isto, não é só na nossa boca que nós temos que exercer domínio. Não é só no horário de deitar, não é só no exercício físico. É nos pensamentos e também nos sentimentos. Ora bem, ela tem aqui
várias. Por exemplo, eu vou ler aqui, e isso encontra-se nos eventos finais. Eu leio nos eventos finais, porque é um livro que talvez esteja mais ao alcance de todas as pessoas. E isto encontra-se no capítulo 5, na página 70.3. E diz o seguinte: poucos compreendem que é dever exercer domínio sobre os seus pensamentos e imaginações. É difícil manter a mente indisciplinada, fixa em assuntos proveitosos, mas se os pensamentos não são devidamente empregados, a religião não pode medrar na alma. Cá temos a ligação entre pensamentos e religião. A mente deve estar preocupada com, a mente deve estar preocupada com coisas sagradas e eternas. Do contrário, nutrirá pensamentos frívolos e superficiais. Tanto as faculdades morais como as intelectuais precisam ser disciplinadas e se fortalecerem e desenvolverem pelo exercício. Então, não é só o exercício físico, é exercício mental para ter controle sobre os pensamentos. E a Bíblia já diz isto, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios que e todo o pensamento levado em obediência a Cristo. Entendem, irmãos? Tudo o que é bom, tudo o que é puro, tudo o que é de boa fama, nisto pensai. Portanto, temos aqui os pensamentos, mas os sentimentos também. Por isso é que eu digo que são 8 remédios mais 2. Era só. Amém, amém. Aparecida, você tinha levantado a mãozinha, quer falar? Eu levantei aqui rapidinho, já está quase na hora de eu sair. Mas o que me chamou a atenção aí também, a mensagem é maravilhosa, né? Então, ontem mesmo, lá na igreja, eu fiz a abertura dos 10 dias de oração, foi uma bênção, foi muito sobre o Espírito Santo de Deus, e o que me chamou a atenção, que o pastor falou sobre a literatura, né, que vai chegar um tempo que vai nos tirar de linha aí, eu lembrei de uma passagem, no Espírito e Profecia, eu não me lembro, que eu leio, mas eu tenho dificuldade de guardar. Aquela época em que queimaram, né, botaram fogo na biblioteca, né, que fala adventista, que queimaram todos os livros. Aí o que o pastor estava falando, que deu a impressão que vai começar tudo de novo, né? Hoje eles podem até não botar, pode até ir botar fogo, né, nos lugares aí. Então me veio à mente essa mensagem aí, daquela vez que queimaram todos, né, os livros lá na biblioteca. E que me chamou a atenção também da irmã Belinha falando realmente o nosso pensamento. Essa semana mesmo eu tive uma luta muito grande na mente, é que às vezes ele passa na rua, a gente vê essas batucadas, essas músicas, e a música entranha dentro da mente da gente, que é uma luta, então a gente toda hora tem que falar, ó, né, tem que ficar falando. Eu lembrei da irmã Irani, né, ó, vamos educar a nossa mente. Então foi uma luta até que eu comecei a cantar um hino para aquela música sair da mente, né? Então eu achei muito interessante isso e realmente funciona e é algo assim provindo de Deus mesmo, né? Que nós precisamos, é uma luta constante na nossa mente, né? E como disse, né, é o campo de batalha mesmo na nossa mente, porque realmente é uma força tão assim grande, se a gente não tiver mesmo agarrado com Cristo, a gente não consegue. Mas graças a Deus, né, que Ele nos dá a vitória aí e tem aí, né, os ensinos que a gente está tendo todos os dias. E realmente o que faz a diferença, irmãos, é a gente colocar em prática. Eu estou encantada como que eu tomei nojo do café. É uma coisa de Deus, eu não canso de repetir. Como que eu tomei nojo do café? Então, eu vejo que o inimigo lá, eu acho que ele nem tenta mais nisso aí, não, sabe? Mas, né, a gente fica vigilante, mas é uma coisa assim que, para mim, é nada, sabe? E aí, com outras coisas também que eu estou precisando de deixar, ele vai me ajudar, né? Na educação alimentar,
eu já estou sentindo a minha barriga mais murchinha, porque, né, ontem a irmã Belinha falando justamente das 5 horas, ontem eu consegui fazer, né, porque às vezes eu fico assim, belisco um biscoitinho, mas ontem eu almocei salada, né, e depois contei as horas. Nesse ponto aqui, eu tenho que comer alguma coisa. Eu cheguei em casa, comi uma banana. Não, mas é uma diferença hoje, sabe? Eu estou me sentindo assim, parece que é desinchada, porque eu tomei muita água, né? Eu estou sentindo desinchada. Todos os dias eu levanto e me sinto inchada. Os meus dedos, eles ficam duros na hora que eu vou mexer. Eu fico pensando, é pressão alta, mas eu estou vendo que é comelança, né? Então, eu agradeço muito a Deus. E o resultado é colocar em prática. Não adianta ficar só ouvindo, é muito bonito a irmã Belinha falar, mas o que fica mais bonito ainda é quando a gente coloca em prática, a gente vê o poder de Deus. Essa é a minha consideração. Que Deus nos abençoe. Então, entrega o um abraço. Amém, obrigada, Aparecida. E Deus seja louvado, né, pela sua vida, pelo seu testemunho, por estar buscando obedecer o Senhor, né? E Deus é isso, a gente tem que se propor e Ele faz a obra, né? Ele está sempre pronto a nos auxiliar. Louvado seja Deus. Você falou sobre a confusão das cidades, né? Esse é um ponto importante e que o Espírito de Profecia nos diz, né, que é no campo, né, é na natureza que nós encontraremos a paz para ouvir a palavra de Deus mais clara. Eu fiz um curso de comunicação e lá foi bem claro que sobre as barreiras da comunicação, né? E hoje nós temos muitas barreiras, né, da comunicação dentro da cidade, né? Os estímulos que nós recebemos a todo momento, no trânsito, quando vamos à rua, quando estamos dentro de casa e passa aquele carro-som, né? São tantos estímulos, tantas barreiras que o inimigo tem colocado assim para impedir essa comunicação, né? E Deus, ele nos chama por o mais simples, né? Que é estar na natureza e contemplar, né, a sua obra, e ali Deus vai falar mais claramente conosco, né? Que possamos tirar um tempo e ir para a natureza. Eu tenho experimentado isso, eu moro também na cidade, mas perto da minha casa tem um parque natural muito bonito, onde de manhã cedo consigo ir e ouvir o som dos passarinhos, o som da água, que passa um rio bem no meio do parque, e ali eu consigo encontrar um pouco da paz, né, que Deus nos dá aqui nessa terra. E a Ponira abriu a câmara, volta aqui, fala conosco. Estou aqui, minha amada, estou aqui. Estou me preparando, porque daqui a pouco eu vou para casa. Ok. Então, há mais alguma consideração, alguma pergunta? A Belinha já teve que ir para as suas atividades, porque aqui em Portugal, né, já estamos quase 10 horas da manhã. Amiga, eu só queria dizer que Sim. eu estou muito feliz com o testemunho da Aparecida, Sim. porque a gente tem falado aqui sobre a vitória, sobre o pecado, né? E quando a gente vence o pecado num ponto, naquele ponto, Satanás nunca mais pode nos tentar. E eu queria aproveitar esse testemunho dela para lembrar isso, né? Que a gente tem que perseverar e quando a gente vence, nunca mais nós vamos ser tentados naquele ponto, para a honra e glória do nosso Deus. E assim a gente vai vencendo de vitória em vitória, até chegar naquele dia, né, que nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos fazer a oração final?
Podemos, Lígia? Podemos sim. Podemos sim. Alguém gostaria de orar? Então sou eu, né? Sou eu mesma. É mesmo. Tá bem, então. Eu vou me ajoelhar. Tá, eu quero colocar também, Apo, um pedido de oração da nossa querida Miriam. Hoje ela não pôde entrar porque toda vez que ela entra, ela já está a caminho do trabalho, né? Trabalha longe e ela fica Sim. com fone de ouvido e ela perdeu o fone. Então hoje ela não pôde entrar. Então vamos orar por ela e ela pede por Janaína, né? Que ela é mãe de um rapaz que está agora conhecendo a igreja. Então ela está orando nesses dias de oração aqui da programação por ela também. Hoje pediu especificamente pela Janaína, que ela é da Assembleia de Deus, né? E o filho dela é o Gabriel, João Gabriel. É isso, obrigada. E por todos os pedidos que estão aqui, né? Foram Sim. Oração também. O Lucas, meu sobrinho, filho da minha sobrinha, que faz aniversário hoje, faz 15 anos, faz 14 Sim. anos hoje. Deus possa permitir a conversão dele genuína. Sim, tia Ana Maria. Vamos orar, então, pelo meu sobrinho Lucas. O Lucas é filho da minha irmã Janaína também. E hoje ele faz aniversário. E então vamos orar para os nossos jovens, né? Porque o inimigo está querendo arrebatar os nossos jovens, porque ele conhece a profecia de Joel 2. Mas ele já é derrotado, e em nome de Jesus a profecia vai se cumprir dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, os nossos jovens, nossas crianças e os nossos idosos. Então vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai que estás nos céus, nós estamos aqui, Senhor, agradecidos por essa manhã, por esse deleite, Senhor, que tivemos aqui, por essa mensagem que o Senhor enviou diretamente do céu para nós, Pai. Nós estamos aqui maravilhados pelo teu amor, pela tua longanimidade, pela tua misericórdia para conosco. O Senhor tem despertado a tua igreja, Senhor, e aqui nós somos uma pequena parte do teu povo espalhado por essa terra. E nós temos aqui a cada manhã, Pai, buscado o caminho da consagração, porque nós queremos refletir o teu caráter, Pai. Nós queremos refletir a tua glória. Nós queremos fazer parte daquele povo que irá se levantar e proclamar para todo mundo que o Senhor é santo, justo e bom, que a tua lei é santa, justa e boa. E por isso nós estamos aqui, Senhor, sobre os nossos joelhos. Eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, todos os pedidos que foram aqui colocados, os audíveis publicamente e aqueles que também estão no nosso coração. O Senhor conhece, Senhor, as nossas limitações, o Senhor conhece as nossas petições, e o Senhor já colocou à nossa disposição, Senhor, o altar de incenso, que representa as orações que sobem como incenso de aroma suave ao céu, misturadas pela misericórdia e pelo sangue do seu Filho Jesus. Por isso nós estamos aqui pedindo, para a honra e glória do seu Filho amado, que o Senhor nos aceite, Senhor, mesmo pecadores, indignos, que o Senhor nos transforme, Pai. Nós vamos agora, Senhor, nos despedir. Nós vamos cada um para suas atividades, que o Senhor possa nos acompanhar, que o teu Santo Espírito esteja conosco, nos guiando, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Santo Espírito venha sobre o teu povo aqui nessa terra, Pai. E a cada passo que nós dermos, que nós possamos nos atentar para que tudo o que fizermos seja único e exclusivamente para a honra e glória do teu santo nome. Eu quero colocar, Senhor, nas tuas mãos as pessoas aqui mencionadas, a Janaína com seu filho. O Senhor tem um povo, Deus, espalhado em vários lugares, um povo que ainda não conhece a verdade, mas que também são seus escolhidos. Senhor, por favor, que o Senhor envie o teu Santo Espírito às pessoas de outras denominações que ainda têm vivido no engano doutrinário, Pai,
Que o Senhor possa tocar os corações e que o teu Santo Espírito possa incomodar a todos aqueles seus filhos sinceros, para que eles possam estudar a tua palavra e conhecer a verdade absoluta. Paizinho querido, abençoe a Janaína, que está estudando. Abençoe o seu filho. Eu acho que ele chama João Vitor. Eu também quero pedir uma bênção especial para o Lucas, meu sobrinho, que hoje faz aniversário. E representando o Lucas, representando o Senhor, todos os jovens das nossas famílias, todas as crianças, Pai, que eu quero colocar nos teus braços. Aqui temos famílias representadas. E o Senhor, por favor, ó Deus, leva as nossas crianças, liberta, Senhor, porque a tua profecia será cumprida em nossa casa para a honra e glória do teu santo nome. Eu peço agora que o Senhor nos abençoe, que o Senhor permaneça conosco ao longo desse dia. Hoje é sexta-feira, é um dia de preparação, que o Senhor nos ajude a chegar ao final do dia prontos para receber o santo sábado do Senhor. Em nome de Jesus, eu peço tudo isso e agradeço, e que amanhã nós possamos estar novamente juntos aqui, às 5 horas da manhã do Brasil e às 8 horas da manhã aqui de Portugal. É pelo sangue de Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Um abraço para todos. Vou colocar só um final, viu, Iapo? Vou colocar tá só bom, amiga. final. Beijo. Tá bom, beijinho.
Amém. Busquemos esse poder. Eu quero esse poder, você quer? Até Amém. amanhã, então. Quero. Até Um amanhã. beijinho, Então. amiga, até amanhã. Um beijo para todos e até amanhã. E desde já, um feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado.